Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver assistindo a esse vídeo. Esse vídeo aqui, o objetivo dele é fazer uma leitura, na verdade, da minha opinião, né, a respeito da leitura do texto. Vou colocar aqui na tela o texto O Direito à Literatura, do autor Antônio Cândido, né? Grande pensador, escritor, intelectual brasileiro, autor de várias obras, e a obra que a gente vai ler hoje vários, é um livro que se chama Vários Escritos, e o texto que nós faremos o comentário é O Direito à Literatura. Vou jogar aqui na tela já, tá? Esse texto aqui, ó, O Direito à Literatura, ele, como eu disse, ele faz parte do livro Vários Escritos. Essa quinta edição aqui é de 2011, tá? Mas, tipo assim, a primeira edição, ela surgiu ali aproximadamente na década de 70, tá? Mas ainda estavam lançando edições aqui em 2011. Eu não vou falar do livro, eu vou falar do texto, que é a proposta do professor Moacir, da disciplina de Leituras do Fato Literário da Universidade Federal do Pampa. Então, para isso, o que eu fiz? Eu sublinhei as partes que eu achei mais interessante e vou comentar. Então, como o próprio título do texto já diz, o autor faz uma análise e argumenta a respeito do direito que todas as pessoas têm, assim como todas as pessoas, ele faz um contraponto, porque ele começa a explicar a questão dos direitos humanos, o que são direitos humanos compreensíveis e incompreensíveis, né? E, bem, se todos os humanos têm direito a todos os direitos humanos básicos, por que não a literatura? E aí ele vai desenvolver um argumento onde ele coloca a literatura dentro do campo desses direitos humanos básicos, e por isso o nome do texto. Eu vou começar aqui com a primeira parte que eu sublinhei do texto, né? Onde ele diz: todos sabemos que a nossa época é profundamente bárbara, embora se trate de uma barbárie ligada ao máximo de civilização. Quando, como eu disse, a primeira edição surgiu ali por volta da década de 70, né? E a sociedade mudou, então, desde então, né? Quando ele nos traz essa informação de que a nossa época é profundamente bárbara, embora se trate de uma barbárie ligada ao máximo de civilização, eu entendo a mensagem que ele está querendo passar aqui é de que a civilização a qual nós estamos inseridos, ela camufla uma barbárie que é profunda, uma barbárie que é enorme. Então, em que pese o fato de vivermos numa sociedade dita civilizada, essa sociedade ainda é uma sociedade bárbara. E sem aprofundar muito nisso, porque isso será desenvolvido ao longo do texto, nós vamos passar para a próxima parte, onde ele diz assim, olha, aqui já estamos na página 173, né? Onde ele diz assim: hoje não se afirma com a mesma tranquilidade do meu tempo de menino. E aí eu lembro que o doutor Antônio Cândido já é idoso, já é uma pessoa avançada em idade, então o tempo de menino dele é aquele tempo onde os cuidados com o politicamente correto não era tão grande quanto é hoje. Então, continuando. Hoje não se afirma com a mesma tranquilidade do meu tempo de menino
que haver pobres é a vontade de Deus, que eles não têm as mesmas necessidades dos abastados, que os empregados domésticos não precisam descansar, que só morre de fome quem for vadio. Bem, aqui fica bem claro para nós que a sociedade em que o autor vivia, como ele diz, nos tempos de menino, e repito, ele está querendo aqui fazer, primeiro, uma introdução aos direitos humanos. Depois que ele fizer essa introdução, aí ele vai fazer uma relação entre os direitos humanos e o direito à literatura. Ele fala, então, que na época de menino dele era comum, era normal, não tinha problema nenhum em dizer que uma pessoa é pobre porque é a vontade de Deus, nasceu pobre porque é a vontade de Deus, e que empregados domésticos não precisam descansar. E que só morre de fome quem é vadio, ou seja, as pessoas que não trabalhavam, não é porque não tinham oportunidade, não, é porque era vagabundo. Então, como eu afirmei no começo, essa questão do politicamente correto era bastante escasso, já nessa época, né? Então, vamos prosseguindo no texto aqui, na leitura do texto, repito aqui, eu vou fazer o comentário somente das partes que eu sublinhei, tá? Todos eles, a começar pelo presidente da República, fazem afirmações que até pouco tempo seriam consideradas subversivas e hoje fazem parte do palavreado bem pensante. Repito, quando ele escreveu esse texto, era uma outra situação, era um outro presidente, não é nosso presidente atual e nem o do ano passado, que passou 4 anos aí no poder, e ele faz uma reflexão que ele começa dizendo que ele vê na mudança do discurso dos políticos e empresários quando aludem à posição ideológica aos problemas sociais. O que ele vem dizendo aqui que a questão do problema social que havia naquela época e ainda há hoje, ela começou a se tornar tão sensível que, inclusive, o discurso político começou a se criar o discurso do politicamente correto, que, inclusive, a fala, como ele diz, a fala do presidente da República, até pouco tempo, coisas que ele falavam que se considerariam subversivas, hoje fazem parte do palavreado bem pensante, ou seja, até as autoridades começaram a parar de falar, talvez não de pensar, mas pelo menos de falar, coisas que não faziam parte do pensamento daquilo que era, daquilo que é hoje considerado politicamente correto. Avançando no texto aqui, tá? Página 74, tópico 2. Então, por quê? Porque pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. Vou repetir, sem medo de tentar ser prolixo aqui. Então, ele faz um conceito do que é direito, o que são os direitos humanos. Os direitos humanos é exatamente isso aqui. Para ele fixa o direito humano, tipo pensar aqui, o que é indispensável e essencial para mim? X, Y, Z. Pronto. Tudo isso que é indispensável e essencial para mim, também o é para o outro. Então, a partir do momento que ele diz assim, aquilo que eu considero indispensável para mim, também é indispensável para o outro. Ele fixa a questão dos direitos humanos, a conceituação dos direitos humanos. E, como eu falei no começo, é importante a gente ver a evolução do texto para a gente entender a relação que ele vai fazer dos direitos humanos com o direito à literatura. Certo? Continuando aqui, ele fala, mas será que pensam que o seu semelhante pobre teria direito a ler Dostoiévski
ou ouvir os quartetos de Beethoven. Eu tenho pessoalmente, uma certa crítica a esse trecho aqui, porque eu acho que bem, quem sou eu para questionar o Antônio Cândido? Mas, assim, talvez eu não teria colocado essa frase neste pedaço do texto, porque ele para mim, ele deu um salto aqui. Ele vem e diz assim, olha, bem, se eu considero essencial uma leitura do autor do Dostoiévski, ou se eu considero essencial ouvir um quarteto de Beethoven, por que essa mesma leitura e essa mesma música não é essencial para aquela pessoa que não tem acesso a esse tipo de conteúdo? Ou melhor dizendo, ao pobre, porque essa é a palavra que ele usa. Ele faz uma separação nitidamente ele faz uma separação de classe aqui, quando ele diz assim, mas será que pensam que o seu semelhante pobre, ou seja, o seu semelhante pobre, porque quem está no lugar de fala neste momento aqui poxa, alguém que lê o Dostoiévski, alguém que ouve Beethoven, pelo menos num primeiro olhar e numa primeira leitura, você pensa logo que é uma pessoa de posses, uma pessoa, usando a palavra que resume, rica. Tanto é que ele coloca em contraposição aqui a palavra pobre. Então, se o rico tem direito a ler Dostoiévski, e se o rico tem direito a ouvir Beethoven, por que o pobre não tem? Lembrando que ele começou aqui a fazer a relação. Lembra lá em cima, quando ele fala de direitos humanos? Bem, se aquilo que é essencial para mim, que sou rico ou classe média, não sei, talvez, também deve ser essencial ao que não é, aquela pessoa que é pobre. E nós vamos pensar aqui em coisas básicas, tá, gente? Que é alimentação, transporte, lazer, cultura, tá? Então, se essas coisas aqui são básicas, o próprio trabalho, tá? O próprio direito ao trabalho, se são direitos básicos e, portanto, direitos humanos, por que ler um autor erudito e ouvir uma música erudita também não é possível àquele que é considerado pobre? Continuando aqui nas anotações, né? Então, vamos lá. São incompreensíveis, certamente, a alimentação, a moradia, o vestuário, a instrução, a saúde, a liberdade individual, o amparo à justiça pública, a resistência à opressão e também o direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura. Esse sublinhado, ele está um pouco fora do contexto, porque ele começa a falar do que é considerado bem compreensível e bem incompreensível. O que são os bens compreensíveis e os bens incompreensíveis? E aí ele chega a afirmar que bens... Nós vamos até aqui fazer uma distinção entre bens compreensíveis como bens materiais, tá? Como bens materiais, e bens incompreensíveis como bens imateriais, como aquele bem que não é palpável, por assim dizer. Então, ele diz, um bem que é direito da pessoa incompreensível por não ser palpável direito. E quando ele fala alimentação aqui, gente, ele não está falando da alimentação arroz, feijão. Não, ao direito à alimentação. Quando ele fala moradia, ele está falando quando ele fala moradia, ele não está falando da moradia enquanto casa, ele fala da moradia enquanto direito. Porque senão a gente ia confundir aqui
como bem compreensível e incompreensível. Então, quando ele fala alimentação, ele não está falando do arroz e do feijão, ele está falando do direito à alimentação, a alimentar-se como um bem básico da humanidade. Moradia, não a casa física, mas o direito à moradia como um bem incompreensível. Portanto, faz parte dos direitos humanos básicos. Vestuário, portanto, não vamos fazer uma ligação à saia, à calça, à camisa, à blusa, enfim, mas sim ao direito de se vestir, a instrução, e aqui começa a ficar começa a ficar mais claro por que é incompreensível do modo do ponto de vista de não ser palpável. Porque quando você fala em instrução, você não está falando o prédio da escola, o prédio da faculdade, o prédio da universidade. Você está falando do direito à instrução, tá? Da educação, saúde, liberdade individual, amparo à justiça pública, resistência à opressão. Então, ele diz assim, bem, se tudo isso aqui é direito básico do ser humano, e de fato nós havemos de concordar, e também o direito à crença, opinião, o lazer e a arte, por que não, ou melhor, ao lazer, por que não a arte e a literatura? Então, ele chega ao ponto de vir aqui e começar a falar várias coisas que ele considera e que, de fato, são direitos básicos, que é a liberdade de opinião, a liberdade de crença, opinião, expressão. E aí ele, bem aqui, é o ponto onde ele começa a fazer a inflexão, né? Ou melhor dizendo, juntar as duas ideias. Se todos esses direitos que eu acabei de falar são direitos humanos básicos, por que não o direito à arte e à literatura também não são? Né? Continuando no texto, ele vai aqui. A nossa questão básica, portanto, é saber se a literatura é uma necessidade desse tipo, ou seja, é uma necessidade básica, só então estaremos em condições de concluir esse respeito. Ele introduz a pergunta, ele introduz o pensamento, ele introduz a reflexão, ele introduz a inquietação, e então ele passa agora a dizer assim, bem, precisamos resolver essa questão, precisamos resolver se o direito à literatura é uma necessidade desse tipo, ou seja, uma necessidade incompreensível, portanto, uma necessidade básica, portanto, um direito humano. Então, saber se a literatura é uma necessidade desse tipo é uma questão básica. Então, só depois que a gente encaixar a literatura como um direito básico, é que, então, estaremos em condições de concluir que o ser humano, todo ele, o rico e o pobre, tem direito à literatura. Continuando, então, ele chamarei, e aqui eu acho essa parte aqui fantástica, porque ele faz uma conceituação ele vai fazer agora uma conceituação de literatura ampla, tá? Por isso que eu disse que eu não teria colocado aquele parágrafo, quando ele fala da literatura erudita e da música erudita, eu não teria colocado lá em cima. Eu acho que repito, não sou ninguém para questionar o Antônio Cândido, mas eu não teria colocado lá em cima. Eu esperaria para colocar depois, entende? Depois de resolver essa questão aqui. O que é literatura? E se essa literatura é um direito básico, então, portanto, ele é um direito de todos. E aí, sim, depois, no momento mais para frente, eu iria colocar a questão do direito à literatura e a música eruditas. Vamos voltar para o texto aqui. Então, eu chamaria de literatura, repito, é fantástico aqui o que ele define como literatura. Chamarei de literatura da maneira mais ampla possível,
todas as criações de toque poético, ficção, drama, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os níveis, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore, lenda, xiste, até as normas, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Ou seja, ele, no meu pensar e dentro do conceito antropológico do que é cultura, ele chegou muito perto aqui de dizer que literatura e cultura se confundem, porque o espectro que ele deu aqui para a literatura, como a mais ampla possível de todas as criações de toque poético, ficção, drama, e aí quando ele diz de todos os níveis de sociedade, todos os tipos de cultura, ele até inclui cultura aqui, folclore, lenda, e todas as formas mais complexas de efeitos de produção e escrita das grandes civilizações. Eu acho que quando ele coloca essa escrita, ele separa um pouco cultura de literatura. Mas, enfim, para ele, literatura é exatamente tudo que pode ser produzido enquanto escrita, não importa se é simples, não importa se é complexo, não importa se a origem é lenda, não importa a origem, é o que ele diz aqui, não importa se a origem é de uma lenda, é de um folclore, não importa se é do tipo dramático, se é do tipo poético, se é do tipo ficção, tudo se encaixa como literatura. Vamos avançar aqui, tá? Então, avançando aqui. Aqui. Vamos lá. A alternância regulada de sílabas tônicas e sílabas átonas, o poder sugestivo da rima, a cadência do ritmo, criaram uma ordem definida que serve de padrão para todos e, deste modo, a todos humaniza. Isto é, permite que os sentimentos passem do estado de mera emoção para o da forma construída que assegura a generalidade e a permanência. Então, esse pedaço do texto aqui, que eu vou voltar para ele, por que eu pulei tanto aqui? Porque eu vou sair daquilo que ele chama de conceito de literatura para agora, neste parágrafo, aonde é que ele define como você identificar tecnicamente uma literatura. Percebe? Eu vou colocar de novo aqui. Então, como é que você que está tentando entender o que é uma literatura, ao olhar para um texto ou ao olhar para uma produção, vai dizer que aquilo é uma literatura, ou pelo menos um tipo de literatura. Ele vai dizer a alternância regulada das sílabas tônicas e sílabas átonas, o poder sugestivo da rima, a cadência do ritmo, criaram uma ordem definida que serve de padrão para todos e, deste modo, a todos humaniza, isto é, permite que os sentimentos passem do estado da mera emoção para a forma construída, que assegura a generalidade e a permanência. Muito, muito bom, muito legal aqui. O que ele vem dizer aqui é o seguinte, olha, as sociedades e as organizações das sociedades, os grupos organizados, eles começam a desenvolver determinados sentimentos, determinadas emoções, determinados pensamentos, e aí ele começa a querer eternizar isso. Isso não pode ficar ali no mero campo da ideia, no mero campo do sentimento, no mero campo da emoção. Então o homem começou para que esse sentimento, para que essa emoção se eternize, e, além de se eternizar, para que ela ganhe uma forma, é óbvio que não é o tipo de forma que vem primeiro na cabeça, a forma humana, ou uma forma que seria
desenhável, mas não, uma forma escrita, ou uma forma até em forma de desenho, como era no passado, mas traduzir sentimentos, emoções e informações passa a ser essencial e necessário. E o profissional da literatura, ou nem necessariamente profissional, às vezes aquele que quer transmitir, ou aquele que quer eternizar, ou aquele que quer transformar essa ideia em algo visível e transmissível para os outros, ele começa a usar alguns artifícios. Ele começa a usar, como ele vai falar aqui, ele pode usar rima, ele pode usar padrões. Então, o que seriam esses padrões? Podem ser, para antigamente, desenhos, símbolos. Então, aquilo que lá em cima ele definiu literatura como toda manifestação cultural, lenda, folclore, não importa. Como é que eu vou pegar tudo aquilo que faz parte do conjunto, do consciente coletivo de uma sociedade e dizer, olha, isso que a gente pensa é dessa forma, e que fique claro que é dessa forma, é através da literatura, é através dos escritos, é através dos símbolos. Porque aqui a gente não pode pensar, temos que lembrar que você poderia até dizer assim, filma, grava, sim, mas nós temos que lembrar aqui que a preocupação dele primeiro, num momento da década de 70, tá, onde a gente não tinha os aparelhos telefônicos popularizados da forma como é hoje, né? Você não tem essa ideia, né? O próprio computador não era popularizado, era escasso, era raro, celular não existia. Então, o que existia era mesmo o povo, o povão, o pobre, o que ele tinha que ele pudesse eternizar um sentimento, uma emoção ou uma informação da sua comunidade. Ele não tinha câmera, ele não tinha gravadores, ele tinha papel e caneta. Então, começa a se formar a cultura da escrita e, por consequência, a cultura da leitura. Tá? Vamos avançar no texto. Aqui ele vem, nessa parte, ele vai dizer assim: talvez o livro mais característico do humanitarismo romântico seja Os Miseráveis de Victor Hugo. Tem até um filme, né, desse livro, Os Miseráveis. Um dos seus temas mais básicos é a ideia de que a pobreza, a ignorância e a opressão geram um crime, ao qual o homem é, por assim dizer, condenado pelas suas condições sociais. Eu sublinhei essa parte aqui apenas por uma questão de curiosidade mesmo. O filme traz um... Porque, repito, mas é uma curiosidade que tem coerência com a linha de raciocínio do texto. Quando ele diz aqui que o Victor Hugo, num dos seus temas mais básicos, ele traz a ideia no livro, tá? Isso aqui é ficcional, porém baseado em fatos reais, não fatos reais, mas em fatos que aconteceram, que basearam um filme, mas não são retratados no filme, tá? A pobreza, a ignorância e a opressão geram um crime ao qual o homem, por assim dizer, condenado pelas suas condições sociais. É aquela linha de raciocínio de que a criminalidade ela só existe dentro da faixa social da pobreza, o que é bem, é algo discutível, é algo errado de se dizer, né? Porém que
para esse texto é importante essa colocação, porque quando ele vem fazer essa ligação, ele quer talvez explicar a razão, tá? O motivo do porquê alguma faixa da sociedade está sendo privada da literatura, tá? Vamos avançar aqui. Tá aqui. Essas modalidades são importantes e nobres, mas é grave considerá-las como suficientes para a grande maioria que, devido à pobreza e ignorância, é impedida de chegar a obras eruditas. Precisa fazer uma leitura de uns 2 ou 3 parágrafos anteriores, mas eu sublinhei aqui porque eu posso, com essa frase, explicar os parágrafos anteriores, tá? Aqui. Em nossa sociedade, há fruição segundo as classes na medida em que o homem do povo está praticamente privado da possibilidade de conhecer e aproveitar a leitura de Machado de Assis ou Mário de Andrade. Para ele, ficam a literatura de massa, o folclore, a sabedoria espontânea, a sabedoria popular, a canção popular, o provérbio. Essas modalidades são importantes e nobres, ele diz, mas é grave considerá-las como suficientes para a grande maioria que, devido à pobreza e ignorância, é impedida de chegar a obras eruditas. Então, lembram que eu disse que ele poderia deixar aquele parágrafo quando ele fala de erudição da literatura erudita, da música erudita mais para frente? Pois é, eu acho que ela caberia bem aqui. Aqui o que ele diz é o seguinte, olha, é preciso eu usar essa palavra porque é onde ele encaixa a ideia. O pobre, ele tem acesso ali como ele diz no texto, o pobre, ele tem acesso à literatura de massa, folclore, sabedoria popular, canção popular, o provérbio. Mas ele não tem acesso, ele não pode aproveitar, ele não pode degustar, ele é privado de conhecer Machado de Assis, Mário de Andrade e outros eruditos, não só brasileiros, até porque ele citou Dostoiévski, né? Então ele diz que, devido à pobreza e ignorância, é impedida de chegar a obras eruditas, né? É o que ele fala no texto, mais ou menos aqui. Então, esse eu diria que é o ápice do texto, até agora, né? Ele condensou tudo que ele falou nesse parágrafo aqui. Olha, o pobre, aquele de classe inferior, no sentido econômico, financeiro, óbvio, né? Só pode ser, porque em outros sentidos ele não é em nada inferior, mas no sentido econômico, financeiro, o pobre, ele tem até acesso até a alguma literatura, algum tipo de cultura, mas é aquela de massa, aquela popular. Ele não tem acesso à literatura erudita, ele não tem acesso a Machado de Assis, ele não tem acesso a Dostoiévski. E no entender do autor, ele deveria ter. Por que não? Por que não? Bem, eu pretendo dar a minha opinião um pouco mais para frente a respeito disso aqui, mas isso aqui é a opinião do autor a respeito do texto. Mas já adiantando alguma coisa, eu entendo que existem fases que você precisa, degraus, existem degraus que você precisa galgar, né? E aqui eu levanto um questionamento que será, né? Será, porque não é possível responder de forma simples, isso não é uma resposta simples. Mas será que o nosso irmão ali da faixa econômica mais baixa, né? O dito pobre, pela
pela ideia do texto, o dito pobre pela ideia do texto, será que ele, com a instrução que ele tem, a oportunidade que ele teve durante que a vida lhe deu, ou a qual ele foi submetido, né? Se ele tiver um contato direto com obras eruditas, de autores eruditos que usam muitas vezes ideias completamente subjetivas e altamente assim abstratas, essa literatura, num primeiro momento, seria a literatura ideal para um primeiro contato desse cidadão. Esse cidadão poderia começar. Direito ele tem, mas será que ele seria a literatura ideal para que ele começasse a se introduzir no mundo da literatura? É apenas um pensamento, tá? Vamos avançar no texto, que eu não sei quanto tempo já tem, não está dando para acompanhar o tempo, tá? Então, vamos lá. Como seria a situação numa sociedade, eu estou lendo aqui, tá? Como seria a situação numa sociedade idealmente organizada com base na sonhada igualdade completa, que nunca conhecemos e talvez nunca venhamos a conhecer, no entusiasmo da construção socialista? Trotsky previa que nela a média dos homens seria do nível de Aristóteles, Goethe e Marx. Olha só, eu não sei o que ele mesmo fala utopia à parte, mas assim, Trotsky previa que nela a média dos homens seria no nível de Aristóteles, Goethe e Marx. Realmente eu acho que aqui... Mas ele mesmo fala, né, na frente, utopias à parte, eu acho que aqui é aquele, como a gente fala aqui na nossa cidade, viajou na maionese, né? A média dos homens ser... A média dos homens. Tipo assim, aqui, na minha região, o índice de analfabetismo é imenso. O índice de pessoas que não sabem ler nem escrever é altíssimo. Quando você avança e vai para o analfabetismo funcional, que é aquela pessoa que até sabe ler, mas não entende o que lê, ela sabe ver ali, ligar as palavras e pronunciar as frases, mas ela não compreende. Então, o analfabetismo funcional ele é até maior. Então, ele faz uma proposta aqui, que talvez, a proposta dele diz que talvez numa construção socialista, e eu não vou entrar aqui no mérito e nem no conceito do socialismo, mas ele diz que talvez numa construção socialista, a média... Mas e quando ele fala essa média aqui, ele está falando de média cognitiva, de média intelectual. A média intelectual dos homens seria a de Aristóteles, de Goethe e de Marx. Não sei. Inclusive, ele, como eu disse, ele na frente, ele diz, utopias à parte, é certo que quanto mais igualitária for a sociedade e mais lazer, maior deverá ser a difusão humanizadora das obras literárias e, portanto, a possibilidade de contribuírem para o amadurecimento de cada um. É óbvio que uma sociedade onde há maior letramento, uma sociedade onde há maior alfabetização, acesso à literatura, acesso à informação de qualidade, gente, de qualidade, acesso à informação de qualidade, à literatura de qualidade, quanto mais você distribui isso pela sociedade, mas isso aqui é óbvio, isso aqui nem é utópico, é uma obviedade, você aumenta o nível cognitivo das pessoas, a probabilidade das pessoas entenderem e questionarem a sociedade, e contribuírem e reclamarem e buscarem por seus direitos, ela é bem maior. Eu acho que ele quis talvez fazer
essa ponderação aqui, né? Vamos continuar aqui. Está acabando. Eu acho que é isso. Chegamos aqui até a distinção. Eu vou ler a partir do início do parágrafo, porque já terminou. Então, portanto, a luta pelos direitos humanos abrange a luta por um estado de coisas em que todos possam ter acesso aos diferentes níveis de cultura. A distinção entre cultura popular e cultura erudita não deve servir para justificar e manter a separação iníqua. Iníqua vem de iniquidade, né? Vou colocar rapidinho aqui. Eu tenho um conhecimento teórico do que é a iniquidade, né? Mas eu vou pesquisar aqui na internet um conceito mais acadêmico, né? Veja só. Iniquidade. Caráter daquilo ou daquele que é iníquo, que é contrário à equidade. Contrário à equidade. Ele traz um outro conceito aqui, só que esse outro conceito que ele traz é um conceito religioso e moral. Mas eu quero chegar a esse conceito aqui. Equidade, tá? Vamos lá. A distinção entre cultura popular e cultura erudita não deve servir para justificar e manter a separação iníqua, que vem de iniquidade, ou seja, que é contrário à equidade. Essa separação entre cultura erudita, né, e cultura popular, que segundo ele é uma separação iníqua, que significa que não é equitativa, né? Não tem equidade. E equidade é diferente de igualdade. E aqui eu preciso trazer para a conversa esse conceito. Quando ele fala, eu achei curioso quando ele falou separação iníqua, porque eu lembrei que iniquidade é exatamente isso, é o contrário de equidade. E equidade não é sinônimo de igualdade. Igualdade é igual, né? A igual a A, 4 igual a 4, 10 igual a 10. Equidade é um conceito completamente mais avançado, porque equidade não é deixar duas pessoas no mesmo lugar, tá? Equidade é dar igualdade de condições. Então, às vezes, você precisa dar mais para uma pessoa e menos para outra para que você atinja a equidade. Pela internet rola um texto que atribuem a Einstein, mas eu não sei se que diz que nós não podemos medir a habilidade de todo mundo, a habilidade de todos os seres, pela capacidade de subir em árvores. Por exemplo, se eu pegar um peixe e um orangotango, um macaco, sei lá, eu não posso dizer que o peixe é menos capaz do que o macaco ou o orangotango, porque ele não sabe subir numa árvore. Eu teria que dar a esse peixe, aqui, de novo, vacilando aqui, só viajando na maionese, mas eu teria que dar a esse peixe, eu teria que dar uma tarefa para esses dois que colocasse eles em pé de igualdade. Então, o que o autor vai trazer aqui é o seguinte: essa separação iníqua, essa separação desigual, que não traz a equidade, é que alguns já começam lá na frente, gente. Isso é óbvio. Alguns já começam muito na frente. Então, você pega aqui uma criança do interior do estado mais pobre do país, filho de uma família que o pai e a mãe são analfabetos.
e que são autônomos, assim, ó, não diria nem autônomos, e que são lavradores, né? Trabalham ali, mão na massa, né? E você pega o filho de ricos empresários, que estuda nas melhores escolas, e começou a ler com 3 anos, exposto a melhor, exposto ao melhor sistema de ensino que existe. E aí você pega essa criança e compara com o filho desses lavradores, você, como é que a gente vai falar que em igualdade e equidade é difícil? É muito difícil, porque, lógico, claramente um tá bem à frente do que o outro, né? Isso em termos, óbvio, de oportunidades. Nós estamos falando de oportunidade, para não ficar nenhum mal entendido aqui. Então, voltando para o texto, para encerrar, ele diz aqui: a distinção entre cultura popular e cultura erudita não deve servir para justificar e manter uma separação iníqua. É como se, do ponto de vista cultural, a sociedade fosse dividida em esferas incomunicáveis. Então, do ponto de vista social e cultural, ele fala, segundo ele, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, a sociedade fosse dividida em esferas incomunicáveis. Não sei, eu não sei. Quando ele coloca isso aqui, é óbvio que a sociedade, do ponto de vista cultural, ela não é incomunicável. Isso é óbvio, isso é uma pergunta. Isso é uma reflexão, isso é uma provocação. Olha o que ele coloca aqui, ó. É como se, do ponto de vista cultural, a sociedade fosse dividida em esferas incomunicáveis. E aí ele usa isso para dizer, portanto, não. O que ele quer dizer aqui é o seguinte: olha, do ponto de vista cultural, a sociedade, as esferas, o estamento, os status, o estamento, né, essa divisão em estamentos, elas não são incomunicáveis. A sociedade, do ponto de vista cultural, todos se comunicam. E aqui talvez eu não tenha entendido a ideia dele, porque eu entendo que há alguma separação, há sim alguma separação. O que não pode haver, óbvio, é a proibição ou a negação de uma cultura erudita para aqueles que por ela almejam, tá? Que por ela, que a ela desejam. Porque, assim, a literatura erudita, a música erudita, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser alcançada. Você começa com a literatura de base, você vai avançando, avançando, vai gostando, e você alcança autores e ideias que vão se tornando necessárias, porque o seu nível de conhecimento literário, ele vai avançando e vai se aguçando, e você começa a sentir necessidade de uma literatura erudita. Essa incomunicabilidade dos estamentos sociais que ele diz que não existe, eu não sei. Eu acho que isso aqui é um ponto de reflexão. Ou talvez de um melhor entendimento do que ele queira dizer, tá? Porque eu acredito que existe, sim, uma incomunicabilidade. Claro, não total, mas de algumas ideias. No campo das ideias, alguma coisa aqui, elas não são associadas. É óbvio que elas não são associadas, mas entendendo a proposta do texto e resumindo a proposta do texto, é que, partindo do pressuposto, como ele colocou
como ele colocou lá em cima, que literatura é exatamente o bojo daquilo, do bojo cultural de uma sociedade, e se todos estão inseridos nessa sociedade, todos têm direito a dela fruir. Resgatando aquilo que ele disse, a forma que alguns encontram e que a própria sociedade encontra de tornar eterno, visível, um sentimento, um comportamento, é a escrita, é o desenho ou a manifestação visual, qualquer que seja. E a construção dessa cultura, todos fazem parte dela. Então, se todos ajudaram na construção da cultura e na construção do sentimento, é óbvio que todos têm direito ao acesso visual construído a partir da escrita, a partir do desenho. Porque a cultura é o conjunto de tudo que forma o pensamento do coletivo. Então, a partir disso, se todos ajudaram a construir, juntando com aquela primeira ideia que ele falou no texto, dos direitos humanos básicos, incompreensíveis. Então, se todos ajudaram a construir esta ideia de cultura, e se, a partir do momento que eu igualei cultura, que eu igualei literatura dentro do bojo do que é uma cultura, e cultura é um direito humano básico, incompreensível, logo, todos que fazem parte dessa sociedade têm direito à literatura.